Mateus 2, verso 2, quando os magos vão visitar Jesus, eles chegam ali na Judéia e fazem a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos ler juntos? E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Meus queridos irmãos, esse texto aqui, ele é envolto de mistérios. Tem muitos mistérios nesse versículo aqui e a gente vai identificá-los daqui um pouco. Mas nos chama a atenção, porque o ser humano, ele é, como diz Berkoff, incuravelmente religioso. O ser humano é incuravelmente religioso. Você precisa fazer um esforço muito grande para abandonar a religião, para se intitular um agnóstico, um ateu. É tão interessante, porque para você negar Deus, você precisa criar uma filosofia. Você precisa ser um ateu. Uma coisa que não existe, não precisa de defesa para não existir. Só Deus precisa de defesa para não existir quando alguém não quer crer nele. Conseguiram entender? Se algo não existe, você não precisa defender a não existência desse algo. Não existe. Como pode, então, alguém tentar provar a não existência de algo que 90% da humanidade acredita que existe? É um esforço de uma minoria para tentar provar algo que é natural na maioria. A maioria da humanidade, inclusive, se você for numa tribo indígena que nunca teve contato com um ser humano da metrópole, alguém civilizado que vive no Ocidente, você vai identificar que tribos não alcançadas, elas cultuam seus deuses. Isso não é uma invenção da civilização ocidental. Né? Qualquer aborígene vai ter lá a sua divindade, porque existe no coração do ser humano o desejo incurável por uma religiosidade. Por exemplo, um filósofo muito famoso, chamado David Hume, ele, um cético que não cria em Deus, tinha muita dificuldade, né? Teve vários embates com religiosos, mas ele respeitava muito esse senso religioso que o ser humano tem. E ele dizia o seguinte: cuidado com as pessoas inteiramente vazias de religião, se é que de fato você vai as achar. Se isso acontecer, ficai certo de que elas estão apenas alguns degraus afastadas dos brutos. Uma pessoa que é totalmente arreligiosa, não religiosa, de acordo com Hume, ela está simplesmente alguns passos afastada dos brutos. Meus irmãos, nós temos dentro de nós um desejo de relacionamento por alguém maior, por uma divindade, por um ser superior, porque em nós foi colocado isso. A Bíblia diz que quando fomos criados, diferente de todos os outros seres, diferente dos animais, foi nos dado duas características, foram nos dadas duas características chamadas imagem e semelhança. Isso nos coloca em condições para nos relacionarmos com Deus. Nós temos um desejo, uma necessidade de estarmos vinculados com a divindade. E entendemos que essa divindade é o ser superior, o qual nós devemos nos prostrar diante dele, nos rendermos diante dele. E ele então é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Por isso, nós temos uma carência de adoração. Precisamos adorar alguém. E se não adoramos ao Deus verdadeiro, nós vamos adorar a deuses falsos. Nós vamos criar uma figura para ser adorada. Eu me lembro quando adolescente tinha em Anápolis, que é uma cidade que tem lá no centro-oeste do Brasil. Essa cidade maravilhosa é estratégica para as missões no Brasil. Então você tem lá bases missionárias muito importantes para a evangelização do norte. Então a missão Asas de Socorro, por exemplo, a sede dela é em Anápolis. A missão Novas Tribos do Brasil também. E a missão Novas Tribos do Brasil tem um trabalho para evangelizar, que levava adolescentes e jovens para conhecer tribos
no norte do país. Eu me lembro que fui conhecer os índios Carajás. A gente foi fazer um trabalho missionário nos índios Carajás, na fronteira ali do Belém com Tocantins. E assim que nós chegamos naquela tribo, fomos na casa do missionário, e aí ele foi contar para a gente que os índios Carajás têm uma lenda de que os peixes de couro, eles não comem, pelo menos não comiam, não sei hoje, eles não comiam peixes de couro, porque eles acreditavam que numa determinada época do ano, os peixes de couro subiam o rio, e numa determinada ilha eles faziam ali todo um processo de dança cultica. Tinha um culto em que os peixes de couro dançavam. Por isso eles não podiam comer o peixe de couro, porque eles eram uma divindade. Histórias como essas, se multiplicam em tribos. Então eles olham para um peixe de couro e eles falam, não posso comer, porque isso é um Deus para mim. Alguns olham para uma determinada árvore e a identificam como um Deus. Alguns olham para os seus bens materiais e identificam esses bens como deuses. Alguns olham para a sua profissão e identificam essa profissão como um deus. Alguém olha para o seu status, né, numa posição na empresa e acha que isso é um deus. Ou seja, nós podemos fazer de muitas coisas na nossa vida um ídolo. Por quê? Porque há em nós uma carência de divindade. É natural isso. É natural. E olha, não se engane. Essa polarização política que nós experimentamos recentemente no nosso país, está um pouco assim, né, está um pouco mais calmo, mas a gente percebe que a Argentina também experimentou intensamente agora, e ainda está experimentando, e não só Brasil, Argentina, mas também tantos países do mundo, demonstra isso, né? As pessoas abraçam uma figura política, abraçam uma ideologia, e elas entendem que aquilo é vital para elas, é importante, e é aquilo que vai trazer salvação, é aquilo que vai trazer restauração para o país, é aquilo, a única saída para soluções dos problemas. Gente, isso é desde sempre. O ser humano está procurando alguém que vai resolver as questões e os dilemas da humanidade, porque o ser humano tem fome de um Messias. E isso aconteceu porque nós rompemos com aquele que nos nutria dessa figura divina, que é o grande e poderoso Deus. Ao olharmos para o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, nós vamos perceber que Deus é o nosso rei. E lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos aprender que Deus ia no final do dia para conversar com Adão e Eva. Por quê? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria para um relacionamento de amor e vida. E no final do dia, Deus se fazia presente no jardim para conversar com os nossos primeiros pais. Olha o que diz Gênesis 3:8, depois que os nossos pais pecam, o texto diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim. Alguns vão falar que isso aqui era uma cristofania, né? Era Cristo aparecendo ali no jardim, pela viração do dia. Ou seja, o nosso Deus, quando nos criou lá no jardim, os nossos primeiros pais, nos criou para um relacionamento. Deus quer um relacionamento com seus filhos. E nós rompemos com esse relacionamento por causa do pecado. E isso traz consequência. Olha o que nos diz Gênesis, capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe o que a serpente disse para Eva e também para Adão, né? Os dois estavam um do lado do outro. Olha o que Deus diz, porque Deus sabe, a serpente falando, que no dia em que dele comerdes do fruto, né? Se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a tentação de Eva? Qual foi a tentação da serpente para Eva e para Adão? Olha, vocês têm um Deus, Ele é rei, Ele deve ser adorado, mas Deus está escondendo o jogo. Deus não abriu as cartas. Sabe do que Deus tem medo? Deus tem medo que vocês saibam de coisas que estão ocultas. Deus tem medo que vocês conheçam o bem e o mal como Ele conhece. O dia que vocês conhecerem o mal também, vocês serão como Deus. Foi aí que o homem caiu. O desejo de ser como Deus, o desejo de governar como Deus governa, o desejo de ocupar o trono que pertence a Deus, o desejo de estabelecer uma dinastia que não pertence ao homem, que pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A partir daí, assim como aconteceu com os anjos, que resolveram
ser maior do que Deus, Lúcifer tentou ser maior do que Deus, e se tornou inimigo de Deus. Agora nós temos o homem no mesmo caminho, querendo ser como Deus, e naturalmente ocupando uma posição contrária a Deus. E por uma razão muito simples, gente. Porque Deus permitiu. Aí você pergunta, mas por quê? Porque Deus, Ele, quando cria seres para se relacionar com Ele, esse relacionamento precisa ser baseado no amor. E todo amor precisa ter uma porta de opção para o indivíduo não amar. Ninguém ama por decreto. Ninguém ama por ser obrigado a amar. Nenhum casamento suporta um amor decretivo. Nenhum filho vai amar o pai ou a mãe porque o pai e a mãe estão ordenando que os ame. Você pode até obedecer, mas amar você não ama por decreto. E aí o que nós percebemos aqui é que esse rompimento acontece. Deus tem agora o homem e a mulher com as costas voltadas contra ele, mas mesmo assim, esse Deus agora se revela como amoroso, como misericordioso, como Deus que vai em busca desse homem. E aí nós temos a promessa do rei. Olha que interessante. O homem dá as costas para o Deus rei. O Deus rei se torna homem para buscar esse que deu as costas para ele. Isso acontece, a primeira promessa de que Jesus nasceria, de que o Natal iria acontecer, está onde, gente? Gênesis 3,15. Vamos ler juntos esse versículo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o primeiro versículo na Bíblia que fala do Natal. Por quê? Uma vez que os nossos primeiros pais pecaram, toda a descendência humana foi condenada. Mas Deus está prometendo, o descendente, está no singular, da mulher, virá para esmagar a cabeça da serpente. Serpente essa que vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. E quem é a serpente? Satanás. Ela vai morder o calcanhar de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um grande comentarista, reverendo Guilherme Esperança, conversa do corredor, né? Entre um culto e outro hoje, ele fez um comentário muito interessante desse texto. O mesmo calcanhar que a serpente morde, é o calcanhar que Jesus esmaga a cabeça da serpente. E é uma verdade, é uma realidade no texto. Provavelmente, o calcanhar ainda sangrando com a mordida da serpente, é o calcanhar que pisa na cabeça da serpente e decreta a vitória da vida sobre a morte de uma vez por todas. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio ao mundo, morreu, ressuscitou para dizer para mim e para você, fica tranquilo, a morte entrou pelos primeiros pais, mas agora a vida entrou por mim, porque eu vim ao mundo e venci a morte e dei a todos vida eterna. Meus irmãos, e aí então, nós temos a promessa da vinda de Cristo, mas Deus precisava elaborar um plano para que Cristo viesse ao mundo. Deus não tinha como, né? Ou pelo menos ele não quis fazer isso, enviar Jesus ali de maneira direta. E aí ele resolveu separar um povo. E tem todo um processo que o Antigo Testamento vai nos mostrar gradativamente de como esse processo vai se dar, da vinda do Messias. Deus separa um povo, e aí Deus estabelece profetas, sacerdotes e reis, para que esses profetas, sacerdotes e reis apontassem para a vinda do Messias. Todos eles eram uma prefiguração da vinda do Messias. Mas quando Deus cria esse povo, chamado povo de Israel, o próprio Deus era o rei desse povo. Era Deus quem governava Israel. Mas chega um dia que Israel vira para o profeta Samuel e diz o que, minha gente? Diz para o profeta Samuel, olha Deus, ó profeta Samuel, nós estamos cansados de sermos diferentes. Todas as nações ao nosso redor têm o seu próprio rei, e nós queremos também um rei que governe sobre nós. E Samuel fica muito triste, muito decepcionado, e o profeta diz para o povo, mas o próprio Deus governa sobre vocês. E eles dizem, não, a gente quer um rei de carne e osso. E o profeta vai falar com Deus, e Deus responde para o profeta, olha só o texto,
de 1 Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha que interessante, irmãos. O Senhor é rejeitado no jardim do Éden. O Senhor agora é rejeitado pelo próprio povo que ele separou para ser rei sobre ele. Mas esse Deus amoroso é um Deus que tem projeto. Esse Deus amoroso é um Deus que sabe exatamente o que ele quer. Esse Deus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele tem um objetivo para cumprir. E o objetivo desse Deus envolve a mim e a você. Porque ele poderia desistir a qualquer momento. Ele poderia, como lá na época do dilúvio, quando ele olha para a raça humana e ele diz: eu me arrependo de ter feito o ser humano. A palavra arrependimento ali é: eu me entristeço profundamente por aquilo que eu criei. E ele separa apenas uma família. Deus poderia ter se arrependido mais uma vez e exterminado a raça humana, mas o nosso Deus é fiel a ele mesmo. E mesmo a nação de Israel, rejeitando o governo de Deus, ele estabelece reis sobre Israel. Até que chega Mateus capítulo 2, verso 2, o advento, o ápice da história, a plenitude dos tempos. E o que nós temos aqui? O que nós temos aqui são magos. Que curioso, não é um grupo de judeus, não são pessoas ali do próprio, da própria nação de Israel, são magos. E esse texto é muito vago, é tudo vago nesse texto. Olha o que ele diz. O que nós temos? Nós temos magos que viram uma estrela no Oriente. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que mago aqui, na sua cabeça, o que vem quando eu falo um mago? Paulo Coelho. No primeiro culto falaram Harry Potter. Não é? Nossa cabeça está contaminada por um conceito de magia, de magos do nosso tempo. Mas o mago bíblico aqui não tem nada a ver com essa turma do nosso tempo e da nossa época. Mago aqui, na verdade, nesse contexto, eram estudiosos, eram pessoas relacionadas à área de humanas, eram pessoas astrônomos, eram aqueles que estavam ali fazendo cálculos para ver, por exemplo, o quanto as estrelas interferiam no dia a dia das pessoas, o quanto a lua interferia no mar. Ou seja, eram pessoas acadêmicas, eram homens que estavam ali estudando o tempo todo para ver a relação das estrelas com o ser humano, com a humanidade, com a agricultura e com tudo. Mas o curioso é que eles percebem que tem uma estrela diferente. E aí surge a pergunta: como é que eles relacionaram essa estrela com o nascimento do Messias? Sabe qual a resposta? Nem eu. Nós não sabemos ao certo, não tem como cravar. Como que eles, ao olhar para uma estrela, eles conseguiram fazer uma conta para identificar: nasceu o rei dos judeus. Existem algumas probabilidades. Uma delas é, no tempo do exílio do Antigo Testamento, os judeus foram levados para a Babilônia, por exemplo, e ali eles ficaram por muitos anos, e eles transmitiram o seu conhecimento religioso aos povos pagãos, e falaram ali que um dia viria um Messias. Provavelmente alguns pagãos da região assimilaram aquele conhecimento, passaram para os seus filhos, e alguns ali ficaram com aquilo na mente, guardaram aqueles princípios, aquelas questões religiosas no coração, e fizeram uma relação nesse momento da história com o que os seus pais passaram, né, como herança do conteúdo judaico ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e fizeram uma conta que encaixou aqui nesse momento. Essa é uma tentativa para explicar, tá? Então, quem eram esses do Oriente? Oriente é uma palavra vaga. Eles poderiam ser persas, medos, caldeus, né? Nós não sabemos muito bem quem são. E quanto eles eram? Isso a gente sabe. Quantos? Não eram 3. Você cantou na sua infância aquela música, três reis magos no Oriente a sós. Tem até os nomes, né? Como é que é? Belchior? Não tem nada disso, minha gente. Inventaram esses nomes para eles. Na verdade, eram 3 presentes, mas não fala que eram 3 magos.
3 presentes. Agora sim, a gente tem na Bíblia. Quais eram os 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. Aí nós acertamos. Eram 3 presentes. A Bíblia não fala que cada mago deu um. Então a gente não sabe nem quantos eram. Ou seja, temos certezas nesse texto aqui. Quais são as certezas que nós temos? 2 certezas. Quem nasceu? Jesus. E o que eles desejam? Os magos tinham 2 certezas. Quem nasceu? Nasceu. Por isso que eles saíram do Oriente. Eles não saíram à toa. A caminhada não era uma caminhada fácil. Eles tinham uma convicção. Nasceu. Essa era a primeira convicção. A segunda convicção que eles tinham, eles sabiam o que eles iam fazer. Agora eles tinham uma dúvida. Qual era a dúvida? Não sabiam onde estava. E essa é a pergunta. Onde está? A única dúvida que eles têm. Onde está? Agora, nós, quando olhamos para o texto, nós não sabemos sobre a estrela, nós não temos informação sobre os magos, nós não temos informação como que eles identificaram a estrela, como que eles concluíram que aquela estrela levava a Cristo. Nós não sabemos quem eles eram e nem quantos eles eram, nós não sabemos como eles estavam vestidos, a única coisa que nós sabemos é aquilo que interessa. E o que interessa? Viemos para adorá-lo. Meus irmãos, precisamos aprender a ler a Bíblia e retirar dela aquilo que interessa. Às vezes, e teólogo gosta disso, nos prendemos em textos que não têm o objetivo de dar respostas. Ficamos horas tentando entender o que a Bíblia não se propõe a responder. E esquecemos de olhar para o que é óbvio. O que é óbvio é que aqueles magos foram para adorar Jesus. Isso é óbvio para eles, isso é óbvio para nós. O que é óbvio para a igreja presbiteriana da Gávea é que nós fomos separados para adorar Jesus. O que é óbvio para nós é que Jesus Cristo nos separou para amá-lo sobre todas as coisas. O que é óbvio para nós é que nós nos reunimos na Rua dos Oitis 63 para adorar aquele que nasceu da Virgem Maria e aquele que cresceu, morreu e ressuscitou e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre a nossa vida. Adorá-lo, para isso que nós nascemos e só para isso. A nossa vida está passando, a Gávea também está passando, estamos já cumprindo a nossa missão aqui. Nosso tempo na terra está se cumprindo, cada um escrevendo a sua própria história. E o nosso grande desafio aqui é, será que as digitais do adorador está ficando na minha biografia? Quem lê a minha história de vida, se pudesse checar cada uma das linhas da minha biografia, consegue identificar a história de alguém que é adorador, porque quando nós olhamos para a história dos magos, não conseguimos saber nada a respeito deles, mas uma coisa a gente sabe, eles eram adoradores. Adoradores. E é isso que nós precisamos deixar de legado. É isso que nós precisamos fazer da nossa vida. Esse é o nosso propósito de existência, sermos adoradores. E como Jesus Cristo ensinou aquela mulher samaritana, importa que nós adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Ah, como nós nos perdemos. Amanhã é segunda e talvez nós vamos ser tentados a nos envolvermos com tantas coisas que eu nem sei se vai sobrar alguns minutos para a gente checar se o nosso dia foi um dia escrito, focado na adoração. Pastor, mas onde eu trabalho, como eu vou ser um adorador? O desafio é seu. Na minha casa? O desafio é ser um adorador na minha casa? Sim. Sim. Onde estiver. Onde estiver. Talvez ninguém vai saber
detalhes da sua vida, como nós não sabemos detalhes dos magos. Talvez as pessoas não vão enxergar as roupas que você vestiu, o endereço da sua casa, nós não vamos saber as posições que você ocupou na sua carreira profissional, não vamos saber muita coisa sobre você. Mas o que importa é você deixar uma única informação: você foi um adorador. Nós só queremos adorá-lo, porque para adorar a Cristo foi que nós nascemos, para esse motivo. Por isso o apóstolo Paulo, ao fazer a sua defesa, quando escreve para Timóteo, ele diz, em 1 Timóteo 1,17, com esse texto a gente conclui. Vamos ler juntos? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso coração é adorador. Não adianta, seu coração é adorador. E se ele não adorar a Cristo, você pode ter certeza que ele vai adorar outra coisa. Ele vai criar um ídolo para ser adorado. E a nossa oração é para que a Gávea se concentre, que ela adore somente a Cristo e nada mais. Cuidado, para que você não faça do seu cônjuge um ídolo, dos seus filhos um ídolo, do seu dinheiro um ídolo, da sua posição um ídolo, nada disso pode ser um ídolo nosso. E para que todos esses ídolos caiam diante de nós, Cristo tem que se assentar diante do trono e reinar de maneira absoluta em nosso coração. E a nossa oração é para que isso aconteça. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Após a oração, teremos a bênção. Depois da bênção, cantaremos o Amém Tríplice. Oh Deus, esta igreja se ajunta para te adorar. Mas essa adoração precisa extrapolar o ajuntamento. Precisa ser uma adoração que nos acompanha na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nas nossas conversas. De nada adianta, Deus, uma adoração restrita a este lugar aqui. Por isso, transforma o nosso coração. Gera em nós integridade, Senhor. Gera em nós temor. Gera em nós, Senhor, a cada dia mais o desejo sincero de viver uma vida constante na Tua presença. Transforma-nos, santifica-nos, purifica-nos, ó Deus. Ensina-nos, como esses magos, a persistirmos na caminhada, na jornada, para nos aproximarmos de Ti a cada dia mais em constante adoração. Esta, Deus, é a nossa oração. Ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.